Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. As pessoas idosas podem ser maltratadas por meio de coisas feitas, ditas ou até mesmo por serem privadas das coisas que lhes são necessárias. Os maus tratos normalmente se tornam frequentes e severos com o tempo. Os idosos que sofrem maus tratos têm má saúde física, danos psicológicos, constantemente são hospitalizados, sofrem perdas financeiras e mortes prematuras com mais frequência do que idosos que não sofrem maus tratos. Comportamentos estes que prejudicam a autoestima ou o bem-estar da pessoa idosa. Nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu mais de 47 denúncias de violência cometidas contra pessoas idosas, que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos, como violência física, psicológica, negligência, exploração financeira ou material. Cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação de direitos. E foi pensando nessa população que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou vários projetos de lei em favor aos direitos da pessoa idosa. Aqui no Estado de São Paulo, a Lei 17.406 de 2021 define, por exemplo, que os condomínios residenciais ou comerciais do Estado devem denunciar aos órgãos de segurança pública casos ou episódios de violência doméstica e familiar contra os idosos. É para falar sobre essa conscientização da violência, então, e sobre o mês Junho Violeta, que conversamos agora com a advogada civil, Paula Tonani, com o psicólogo Alexander Bess e também aqui na nossa janela virtual com a coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso, Daniele Ribeiro, e Naira Lemos, professora afiliada da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Alesp Cidadania. Alexandre, desculpa, falei certo o seu sobrenome? Pode ser Bess ou Bess, tanto faz. Então, tá bom, muito bem. Doutora, gostaria de começar pela senhora, né? Durante esse texto, a gente falou sobre os vários tipos de violência que podem ser crimes também, né? Eu gostaria que a senhora falasse mais uma vez para a gente, explicasse qual deles e como cada um deles funciona e é enquadrado. Pois não. Primeiramente, minhas saudações a todos, a Mariana, a Alexander, as moças todas, enfim. Antes de falar propriamente dito das sanções, é muito importante a gente esclarecer ao nosso espectador que toda lei, todo artigo de lei, ele prevê dentro dele uma sanção, senão assim não seria. Como regra geral, todo artigo de lei tem que trazer dentro dele uma responsabilização para que ele seja efetivo. Tanto que quando a gente diz assim, determinada lei regra que a partir de agora os condomínios deverão, sempre depois da vírgula, sob pena de, né? Do contrário, não faria sentido a gente dizer os condomínios deverão. Antes de dizer as sanções propriamente ditas, portanto, cada legislação, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, traz sanções diferentes, penalidades diferentes, como decorrência lógica da existência de uma violência. Antes de entrar propriamente dito nas sanções, elas são muitas, a gente teria que resumir, da linhas gerais, eu queria pedir licença para vocês, para dizer alguns dados que acho que talvez ilustre até a fala dos meus colegas. Segundo dados do IBGE, em 2023, nós já seremos mais de 30 milhões de idosos. 2039 já teremos mais idosos que crianças. A chave vira, se o crescimento continuar como está agora, em 2039. Só no primeiro trimestre de 2023, a gente teve mais de 202 mil violações de direitos contra idosos. Isto que a gente tem noticiado. Porque a grande maioria da violência contra os idosos, ela ocorre dentro de casa, né? Estatisticamente, aí os outros colegas podem até falar melhor do que eu, o filho agride a mãe porque bebeu, porque ficou bravo, ou por conta dos desencontros dentro de casa, e é muito raro uma mãe denunciar o próprio filho, por exemplo, né? Então, a gente vai falar das sanções aplicáveis, vai falar como elas se desenrolam, mas antes de tudo isso, eu vou mencionar aqui os dados de abandono, de violência, dados pela Agência Brasil, só que
Quando eu estiver abordando eles, eu trouxe uma cola, porque não conseguiria decorar esses números todos, a gente tem que imaginar que isso não deve representar nenhum terço do quadro de violência, né? Porque é muito raro uma mãe e a polícia denunciar um filho. Por isso que as legislações começam a cercar pelos vizinhos, pelos condomínios, né? Por outros profissionais que trabalhem com o idoso, criando obrigação até desses profissionais denunciarem, né? Por quê? Porque estatisticamente, raramente uma mãe denuncia um filho, né? Bom, então para falar desses dados que já são alarmantes, mas que e nem representam a realidade, né? No primeiro trimestre de 2022, nós constatamos 2.092 casos de abandono. Em 2023, no primeiro trimestre, 19.900, 855% de aumento. Violência física. Passamos no primeiro trimestre de 2022 de 62 mil casos para 129 mil, 106% de aumento. Violência psicológica, doutora Alexandre, 85 mil casos, 932 no primeiro trimestre de 22, no primeiro trimestre de 23, 120 mil casos, 40% de aumento. E aí a gente fala da violência material, que é a financeira, são os famosos pedidos de empréstimo consignado, por exemplo, utilizando as aposentadorias dos idosos, muitas vezes sem eles saberem, através de meios eletrônicos. Essa em 2022 eram 8.800 casos no primeiro trimestre, em 2023, 15 mil, cresceram 73%. Né? Considerando que que esses dados, eles ilustram alguma coisa, mas muito provavelmente não condizem com a realidade, né, por falta de denúncia. Então, toda regra que tem que prever uma sanção, ela vai criando subterfúgios para que a gente habilite outras pessoas a fazerem denúncias, um vizinho, um psicólogo, um condômino e assim sucessivamente, né? Uma outra modificação importante feita pelo Estatuto do Idoso e depois pelas modificações que ele sofreu posteriormente, é que no seu artigo 95 ele prevê que toda a ação penal decorrente dessas denúncias, ela é penal pública incondicionada. Ou seja, uma vez a denúncia tendo sido apresentada, ninguém pode voltar atrás. Seja o Ministério Público, sejam os conselhos, quem quer que seja, são obrigados a investigar até o fim. Porque era muito comum que os próprios idosos fossem às autoridades pedir que se parasse as apurações das violências, né? Então, com esta forma de aplicação da sanção, eles agora não podem mais. Uma vez feita a denúncia, a apuração tem que seguir até o final. A título de curiosidade, uma pessoa, por exemplo, abandonada em hospitais, em asilos, que é o que a gente chama de abandono mitigado. Por que abandono mitigado? Porque, tecnicamente, o responsável sabe que deixou no hospital ou que deixou no asilo, né? A pena pode variar de 6 meses a 3 anos e multa, né? E assim sucessivamente. Nós vamos tendo pena para quem não cumpre as criações de filas preferenciais. É como eu disse no início da minha fala, eu não quero avançar tanto na fala dos demais, né, por ser a primeira. Como eu disse, toda regra, ela nasce porque ela necessariamente tem que ter uma sanção. Então, a gente precisa falar para a população que, se alguém descumpriu a regra, é só procurar qual é a penalidade e aplicar, né? A gente precisa de efetividade, a gente não precisa de mais leis, né? Claro. Então, acho que, para não entrar na fala dos demais, é difícil ser a primeira, né, Mariana? Porque a gente pode invadir ou não. Não, mas falou muito enfim, bem. Eu posso complementar o que mais os colegas queiram pedir? Sem dúvida, claro, vai ser um bate-papo aqui entre todos nós 5. Vamos lá. Eu gostaria, Alexandre, que você falasse para a gente justamente quais são os reflexos dessas várias violências nesses idosos. A gente sabe que a violência não é só física. E muitas vezes esse idoso ele nem sabe que o que ele está sofrendo é uma violência,
né, como muitas vezes no caso de interdições judiciais para que os filhos ou parentes próximos, por exemplo, controlem os bens desse idoso porque julgam que ele não tem mais capacidade de conseguir fazer ou os bens ou as atividades corriqueiras de forma normal, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela presença, espero corresponder às respostas, né? Eu cumprimento você, Mariana, todas as presentes aqui, produção TV Alesp, obrigado. Quando você fala em idoso, você fala nos dois tipos de populações que são mais frágeis. Quem é? A primeira população, que é infantil, que não é o nosso mote aqui hoje, e a última população, que são a população de idosos. Os dados que ela trouxe realmente são dados alarmantes. Mas é bem importante a gente entender que hoje, no ano 2000, no século XXI, né? No ano 2023, o que acontece? Se você pega uma pessoa de 55 anos, essa pessoa de 55 anos, fisiologicamente, ela pode ser comparada a uma pessoa de 25 anos em 1985. Então, veja como que a medicina avançou. Pelas estatinas, pela série de medicamentos que tem hoje e até os estudos, né? Tem uma geriatra que sabe muito, pode melhor explicar isso. Então, esses idosos hoje têm uma condição melhor de se realmente viver muito mais. Muita gente tem raiva do idoso e projeta essa raiva ou porque tem uma questão de preconceito mesmo, em função àquela pessoa, porque ou por motivos pessoais não gostaria de ser idoso, ou enxerga ali alguma deficiência naquela pessoa, e através do mecanismo da projeção, ele faz uma projeção ali daquilo que ele não gostaria, né? Lembrando que a projeção é sempre negativa, a transferência pode ser positiva ou negativa, mas a projeção é sempre negativa, e aí começam os maus tratos. Então, esses maus tratos no idoso, o idoso ele tem uma fragilidade maior. Todos nós, psicologicamente falando e fisiologicamente falando, temos defesas orgânicas, tanto contra o câncer, tanto contra uma série de outras coisas. A partir do momento que você vai sendo minado diariamente, essas defesas elas vão caindo. Então, por isso que o idoso é muito mais fácil adoecer de um dia para a noite e ir embora, e infelizmente ir para o além, por causa dessa manifestação de decaimento fisiológico e psicológico. E esse decaimento, muitas vezes, não começou no físico, começou no emocional, justamente no emocional, pelos maus tratos. Então, o idoso, ele precisa o quê? Precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa realmente de bons tratos. Como eu te falei, você tem hoje em Nova York uma população muito grande de idosos que estão ali abandonados, e eu li um caso recentemente de uma senhora que morreu, e a família só foi dar conta que ela morreu 7 meses depois, né? Ela já estava morta 7 meses. Então, veja o espaço, o hiato cronológico que tem ali entre uma visita e a outra. Então, esse abandono emocional para o idoso é um abandono muito ruim. Então, a pandemia decretou muito isso para muitos idosos, né? Eu dei várias entrevistas na pandemia e uma das dicas que eu dava era para o idoso comprar um cachorrinho. Por quê? Para ele não se sentir depressivo, porque o grande problema do idoso também é a depressão. A depressão em pessoas idosas mata, e especialmente mulher. Mulher acima de 60 anos e que tem um estado depressivo mental é uma candidata a ir ao além. Então, o acompanhamento, o carinho e todo esse afeto é muito importante para que ela não desenvolva doenças já pré-existentes que estavam controladas ou que estavam ali no seu período de latência e não ainda virou um conteúdo manifesto, né? E para que esse todo carinho possa realmente dar mais energia para que esse idoso, essa idosa, possa se sentir bem, e a partir do momento que se sentir bem, o seu próprio aparelho imunológico não ser mais atacado justamente através dos maus tratos, através do abandono psicológico, porque o idoso ele vai se sentir mais. E ele vai se sentir mais também no ponto da confusão. Poxa, mas eu criei aquele meu filho, minha filha, sei lá, o parente, fazia as festas, né, de reunião, final de ano, aquela coisa toda, e agora eu não estou tendo realmente essa questão de companheirismo. Eu que tenho uma cultura americana, por ter estudado nos Estados Unidos 2 faculdades e trabalho nos Estados Unidos também, então eu vejo a diferença, né? Eu tenho o meu lado materno é totalmente italiano, então assim, com pessoas na minha família há mais de 90 anos. Eu perdi minha avó com quase 103 anos de idade, um ano antes da pandemia, e totalmente lúcida. E toda semana almoço familiar, toda semana religiosamente. E nas semanas que eu viajava, que eu ia para os Estados Unidos, eu já fazia, eu antecedia esse almoço para fazer companhia para minha avó, né? Então ia a família toda.
Enfim, então eu acho que o idoso ele precisa desse acompanhamento, ele precisa do carinho, e hoje em dia você tem o quê? A gente tem os aparelhos eletrônicos, né? Facebook, Instagram, um celular que é muito fácil ligar via FaceTime, para que esse idoso, essa idosa não se sinta sozinho. O grande problema, além dos maus tratos, é o abandono. O abandono faz tanto mal, mesmo que esse idoso não tenha maus tratos fisiológicos ou verbais, fisiológicos no sentido de estar abandonado e não estar fazendo as consultas médicas, aquela coisa, mas se você, e psicológico no sentido de agressão também. Mas se você abandonar esse idoso, ele vai cair num processo depressivo, e esse processo depressivo pode ser fatal. Então é isso que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. Dani, quando a gente fala em políticas públicas, né, olhando para essa questão do idoso, trazendo os dados aqui então que a Paula trouxe de que essa população ela vai envelhecer cada vez mais, né, e também essa questão da cultura do abandono que o Alexandre trouxe para a gente também, como que isso tudo desemboca e quais políticas hoje a gente tem na Secretaria de Desenvolvimento Social, como por exemplo São Paulo Amigo do Idoso, que pensa não só em tratar a questão depois que ela aconteceu, né, mas sim em prevenir, né, em ações preventivas, justamente para que não chegue nesse ponto de agressão. Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, gostaria de cumprimentar a doutora Paula, a doutora Alexandra, a Naira. É muito importante a gente falar não só da violência contra a pessoa idosa, mas também de como a gente pode prevenir isso, né? Eu sempre carrego uma frase ou até mesmo um ponto de vista que nós temos que fazer com que a sociedade entenda que envelhecer não é doença, né? Eu acho que a própria SBGG também já tem esse entendimento, né? Os dados que a doutora Paula trouxe são extremamente alarmantes, né? Nós vivemos numa sociedade onde há o culto da juventude e do embelezamento e dos procedimentos estéticos, mas eu acredito que por mais que se faça, por mais que hajam projetos voltados à sociedade civil, né, como os projetos que são tem recursos, por exemplo, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, ou mesmo de outras instituições, nós ainda não chegamos naquele momento que é crucial, que entender que a sociedade tem que ter uma virada de chave, tem que ter uma mudança de cultura relacionado à pessoa idosa. É inadmissível esses dados que a doutora Paula trouxe. A pandemia ela escancarou essa violência silenciosa. É fato, né, que muitas vezes não há denúncia de maus tratos ou qualquer outro tipo de violência, porque quem está aplicando esse maltrato é o próprio filho, né? Então, onde entra a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Programa São Paulo Amigo do Idoso, né? Nós somos um programa que ele existe desde o ano de 2012 e nós trabalhamos mais na esteira da prevenção, né? O programa ele está ligado à Organização Mundial da Saúde com os seus pilares, né? Participação, proteção, educação e saúde. Né? A gente entende que sim, aí já fazendo uma mistura das duas primeiras falas que foram muito maravilhosas, a sociedade inteira ela tem que estar atenta para isso, né? Então o programa ele vem desenvolvendo, nós acabamos de desenvolver uma campanha de valorização da pessoa idosa. Ela ainda não está no ar, são cartazes a princípio, porque nós não podemos admitir, nem no estado de São Paulo e nem no Brasil, que esse tipo de violência continue existindo, né? Tanto que acabou de ser criado no governo federal uma secretaria ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, onde o foco é para 3 populações que são muito atingidas pela violência.
como disse o Dr. Alexander, crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Muitas vezes as pessoas com deficiência e pessoas idosas, elas se entrecruzam ali nessas questões de violência, né? Aí a situação fica muito pior, né? Mas tanto o Programa São Paulo Amigo do Idoso, quanto a Secretaria de Desenvolvimento Social tem ações, né, como o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, os Centros Dias da Pessoa Idosa, né, que trabalham na questão da convivência dessas pessoas para tirá-las do isolamento, né, e nós também temos uma outra estratégia dentro do programa que fomenta e articula ações dentro dos municípios, que é o Selo Paulista da Longevidade. Inclusive, a partir do mês de julho, nós estamos saindo em uma rodada de capacitações pelo Estado para conversar com esses municípios, para trazer essa estratégia desse selo, para que os municípios, né, tenham esse olhar para a pessoa idosa. Para vocês terem uma ideia, dados da Fundação SEAD, hoje nós somos, eu estou colocando hoje nós somos, porque quem não vai ser, né, uma pessoa idosa. 7 milhões de idosos só no estado de São Paulo. Desses 7 milhões, como nós somos baseados, todas as nossas ações no cadastro único, referenciados dentro do cadastro único, em torno de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, nós temos uma população dentro do cadastro único já bem expressiva, né? Então, essa é a população onde nós olhamos na Secretaria de Desenvolvimento Social, tanto com as ações do Programa São Paulo Amigo do Idoso, como a área de serviços, né? A área de segurança alimentar e também a área voltada para drogas. Né? Então, nós temos aí, no mínimo, só na Secretaria, 4 áreas que também têm um olhar voltado para a população idosa. Fora a comissão intersecretarial do programa São Paulo Amigo do Idoso, que também tem as secretarias de saúde, educação, esporte, dentre outras, turismo, cultura, onde nós também pensamos em ações voltadas não só para a população idosa, para fora dos nossos, das portas das nossas secretarias, como para dentro das nossas secretarias, porque nós temos uma população idosa crescente dentro do funcionalismo público também no estado de São Paulo, né? Por exemplo, na secretaria que eu trabalho, tem mais uma outra secretaria, a quantidade de pessoas idosas nessas secretarias, ela é volumosa, né? Então, nós estamos aqui hoje, não só para discutir a questão da pessoa idosa, mas também para dizer que não só nós que estamos aqui pensando enquanto gestão, quanto, né, a área da psicologia, quanto a área do direito, quanto a área da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, juntamente com as universidades, nós temos, enquanto sociedade, que mudar esse pensamento da população brasileira relacionada à pessoa idosa. Né? Porque senão a gente vai continuar vendo cada vez mais casos de abandono, como o doutor Alexander colocou, casos de violência, como a doutora Paula vem colocando para a gente. Nós precisamos fazer aquela militância do microcosmo, sabe? Será que o adolescente hoje, ele sabe sobre isso? Será que a gente está indo em outros espaços também militar? Como será que os municípios paulistas estão tratando isso também, né? Então, essa também é uma das funções, não só da secretaria, assim como do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, qual fui presidente no ano passado, né? Então, temos aí uma árdua tarefa, mas nós temos muita força de vontade e muita parceria também com o nosso secretário atualmente, o senhor Gilberto Nascimento, que nos apoia em todas as ações que nós estamos desenvolvendo na secretaria.
Certo. Naira, você hoje está aqui representando a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, né? E Isso. também, claro, você é membro da Universidade Federal de São Paulo também, então acaba estando nesse meio do caminho, né? Fala pra gente um pouco sobre as ações que acontecem ao longo desse mês de junho, ações de conscientização, né, que cada regional, então, encabeçadas todas pela Sociedade Brasileira de Geriatria, promovem. Muito obrigada a vocês todos pelo convite, é uma honra estar aqui com todo mundo, pessoas que estão expondo lados distintos, mas que no fim a gente está falando da importância do tema, né? Realmente, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, sou assistente social e aqui estou representando a SBGG. E é importante eu queria só dar uma explicaçãozinha assim do que faz a SBGG, até para vocês entenderem no contexto qual é a nossa efetiva participação e a nossa preocupação com esse tema tão importante que é a violência. A SBGG é uma sociedade científica, né? Então ela engloba profissionais das mais diversas áreas, tanto os médicos, que são a área da geriatria, como os outros profissionais das mais diversas áreas, que têm interesse ou que trabalham ou que irão desenvolver algum trabalho na área do envelhecimento. Então, ao longo de todas as nossas atividades, seja os congressos regionais, seja os congressos brasileiros, como a gente acabou de ter aqui em São Paulo, agora em março, um congresso com mais de 2.800 pessoas participando e tal, a gente a gente insere o tema da violência como um dos mais importantes em entre todas as áreas que a gente abraça, né? E neste mês específico de junho, durante todos os anos a gente faz essas discussões. A SBGG tem um número enorme de regionais, 20 e poucas regionais, e essas regionais localizadas nas capitais, elas também desenvolvem ações. E a gente, pela nacional, faz esse tipo de participação que eu estou colocando aqui com vocês hoje, durante todo esse período desse mês. Alguns de nós, representantes, vamos participando de diversas ações, tanto na mídia, quanto locais, quanto em simpósios, quanto em lives, para divulgar essa questão, né? A SBGG não tem uma atuação direta com a população, mas promove a capacitação e promove essa discussão de todos os profissionais que trabalham nessa área. Acho que era isso que você queria perguntar, né? Acho que mais ou menos eu disse isso. Então, eu acho que aqui hoje a gente está com pessoas de diversos segmentos e dá para a gente entender um pouco do que a gente faz, né? Já na universidade, eu trabalho diretamente com a população idosa, né? Eu coordeno um programa de atenção domiciliar, onde a gente atende idosos e atuo no nosso ambulatório também. Então, a gente consegue, eu, assim como os demais membros da SBGG, conseguimos unir aí a teoria e a prática para fomentar um pouco melhor essa discussão dentro do nosso espaço. E antes da gente ouvir um pouquinho mais sobre esses casos que você atende, né, e recebe na universidade, Naira, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente continua esse debate. Daqui a pouco estamos de volta com mais um Alesp Cidadania. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania de hoje. Hoje a gente está falando sobre os idosos, né? E para ajudar esse debate, tenho aqui nos estúdios comigo a advogada Paula Tonani, também o psicólogo Alexander Bess, e aqui, de forma remota conosco, né, na nossa janela virtual, a coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso, Daniele Ribeiro, e Naira Lemos, ela que é não só professora da Universidade Federal de São Paulo, mas também membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agora, no primeiro bloco, Naira, você estava comentando sobre esse trabalho que você realiza também na universidade, onde você recebe e acompanha de perto os casos realmente dos idosos e que chegam até vocês, vítimas aí de uma série de tipos de violências. Queria que você elucidasse um pouco melhor para a gente e para quem nos acompanha de casa também, para que possa entender um pouco melhor essa realidade.
Tá bem. Lá na Unifesp, nós temos um serviço de saúde, né? Então, a gente tem alguns programas dentro da disciplina de geriatria e gerontologia que atendem essa população, seja no ambulatório, seja na atenção domiciliar, seja até pacientes até atendidos no nosso Hospital São Paulo. Então, a gente consegue ver exatamente ali na ponta o que é que acontece. A gente tem, eu não vou dizer a vocês que a gente tem um grande número de violências, graças a Deus não temos um número muito grande, mas os que tem são bastante significativos. E eu diria que eles coincidem exatamente com o que a literatura traz, com o que os colegas trouxeram. A maioria deles, para não dizer a totalidade, né, é produzida em casa, a maioria dos idosos traz essa visão e essa história de violência para a gente, produzida em casa, grande parte violência patrimonial, né, os filhos que pegam seu dinheiro ou se apropriam do seu cartão, enfim, mas principalmente uma questão que me angustia e nos angustia todos, dentro da universidade, até da SPGG, a questão daquele idoso que está desamparado, né, que ele está sozinho, né, e que ele conta com muito pouca gente. Será que a gente considera isso uma violência? Para nós que atuamos na prática, embora não esteja classificada aí no rol dessas classificações todas que o OMS coloca de tipo de violência, para nós, se nós pensarmos em violação de direitos, é uma das coisas mais sérias que a gente tem, porque esse idoso fica exposto, ele está totalmente vulnerável, né, então ele chega para nós e os residentes atendem, a gente atende, e a gente pode fazer muito pouco, porque a gente não tem nem a quem passar as orientações. Então, eu acho que isso é uma preocupação que o Estado tem que ter, que o governo tem que ter em todas as suas instâncias, com esta população vulnerável que envelheceu, e envelheceu só, não que envelhecer sozinho na sua casa seja algum pecado ou crime, mas envelheceu sozinho e sem nenhuma condição de estar ali. Então, eu penso que hoje é um dos maiores problemas, sabe, Mariana? Para nós, quem trabalha com a população idosa encara isso também. Esse tem sido também um dos temas que a gente aborda bastante nas nossas participações ou nos nossos congressos da SPGG, porque é uma população que a gente não consegue atingir. A gente atinge até uma hora, até a página 2, vamos dizer assim, quando ele procura o serviço de saúde ou procura, né, Dani, o serviço de assistência social. E a gente faz o que com ele? A gente não tem instituições públicas, por exemplo. São Paulo, nós temos uma rede de instituições financiadas, conveniadas, né, Dani, com a prefeitura, mas instituições totalmente públicas a gente não tem, quase nenhuma no Brasil, muito poucas. Então, onde a gente encaminha essa pessoa? Então, para mim, hoje, é a maior preocupação. Idosos, muito idosos, cuidando de outros idosos, ou idosos sozinhos, expostos a qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de dificuldade. Ontem mesmo aqui em São Paulo, na nossa região, houve um incêndio na casa de um idoso, acumulador, né, a casa dele era cheia de alimentos e caixas e pacotes, e um incêndio que não foi mais grave porque algum vizinho viu imediatamente. Então, é uma pessoa que mora só. Essa, para mim, é uma das maiores preocupações, sabe? Porque os outros tipos de violência que chegam para nós são aquelas que você termina conseguindo fazer alguma coisa no sentido de encaminhar para, como disse a advogada, né, doutora Cláudia, como a gente encaminha para o Ministério Público, encaminha para a Delegacia do Idoso, você consegue alguma forma de atenção, mas essa prevenção que a gente não está fazendo com essa população que está vulnerável sozinha. A nossa maior preocupação, eu acho, de todo mundo que trabalha com envelhecimento hoje, é um pouco essa. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa faceta da violência, que é uma violência estrutural, né, à medida que essas pessoas estão sós. Mas a gente atende, sim, um número significativo desses casos, de pessoas que moram sozinhas e tudo mais, e também aqueles idosos que chegam para a gente com essa queixa da questão patrimonial, ou também do neto ou do filho usuário de droga, isso é muito comum também, que termina agredindo, né? Então, tem esse tipo de caso que a gente atende, muito mais até na nossa prática do que o próprio abandono. Eu acho que eu trago uma relação assim um pouco diferente daquilo que a gente vê no dia a dia. Doutora Paula, o número de casos de denúncias tem aumentado? Muito, significativamente, justamente por conta da alteração da legislação, das últimas alterações.
historicamente, quem denunciava violência contra o idoso era o filho, era o parente mais próximo, era às vezes um parente revoltado, né? Nos dias de hoje, eu já habilito o vizinho, eu habilito o condômino, eu habilito uma pessoa que trabalha num hospital. Vou dar um exemplo. Eu também, Alexander, tenho uma avó de 99 anos. Maravilha. Aliás, essa Muito noite bom, estava aproveite. com ela ao hospital. Tá hospitalizada. Está melhor? Eu andava à noite pelo corredor do hospital, eu vi pelo menos 4 quartos com idosos sozinhos. Idoso não pode ficar desacompanhado no hospital. Eu chamei a atendente e falei, quem é que vai denunciar? Alguém tem que denunciar. O idoso não poderia ter sido deixado sozinho no hospital. Então veja que a conscientização da violência, ela não é do filho que maltrata a mãe ou da mãe que maltrata o filho, é da sociedade. Porque quando eu conscientizo aquela menina na enfermaria de que ela deve ligar para o conselho, deve fazer o que tiver que ser feito, né? Mas que ela deve avisar que o idoso está sozinho lá no hospital a noite toda, chamando e ninguém ouve. Eu coincidentemente, estava passando pelo corredor às 4h30, e se ninguém tivesse? O idoso ia ficar lá chorando, chamando, porque não tem voz alta o suficiente para a enfermeira ouvir, e a enfermeira também não tem a obrigação de ficar o dia inteiro, a noite inteira dentro do quarto, porque tem outras pessoas para atender, né? Então, para responder a sua pergunta, Mariana, a gente tem um lado que é o trabalho preventivo, né, que é de conscientização da sociedade, daquela pessoa que está no hospital, né, daquele cuidador do idoso. Nem todo cuidador de idoso é ruim. Existem diversos cuidadores de idosos extremamente valiosos e amáveis, né? E essas pessoas são vozes que podem ir falando, né? O vizinho, o parente mais distante. Então, assim, como medida preventiva, a gente conscientizar a população de que ela pode ter voz ativa para fazer alguma coisa. Existem diversos direitos dos idosos que não são muitas vezes veiculados. Idoso tem prioridade de tramitação de processo judicial, isenção de custas judiciais, prioridade, por exemplo, no recebimento de restituição de imposto de renda, né? Historicamente, tecnicamente, pelo Estatuto do Idoso, idoso é uma pessoa de 60 anos e prioritariamente idoso de 80. Né? Mas você tem legislações esparsas que, por exemplo, definem como 65 anos o benefício para, por exemplo, andar de transporte público. E, gente, a gente ficaria aqui horas falando de todos os direitos e benefícios que idosos têm, que eu duvido que a população tenha tanta consciência. Porque eu sinto muito, eu fico muito preocupada com idosos abandonados pela rua. O número de população que vive na rua aumentou significativamente e lá tem idosos. Me preocupo com idosos com deficiência, com alguma necessidade especial, que a gente está aqui, sei lá quantos minutos falando e ainda não mencionamos. A nossa legislação, ela é robusta, né? Ela é muito robusta. Eu não daria conta de ficar aqui elencando direitos, teria que talvez pegar um papel de cola para lembrar de todos, de tantos que são, né? Mas será que a população sabe? Né? Então precisa, à frente da conscientização de quem tem voz ativa, à frente da conscientização de todos esses direitos, né, que são muitos, e a gente também não pode perder de mão a questão, aí sim, depois que já acabou o preventivo e aí o idoso já entrou em depressão, como disse o doutor Alexander, ou já, enfim, já foi parar no hospital porque tomou um soco no olho, né? E aí tem também a atividade de quem recebe esses idosos, que também tem que denunciar e tem que abrir inquérito, porque uma vez aberto o inquérito, ele não pode mais ser finalizado. Quando as pessoas começarem a ser penalizadas, a pagar multa, a perder primariedade, elas vão entender que é grave. Porque se eu não aprender no amor, com as questões preventivas, que eu aprenda na dor, né? Porque ou eu vou no amor e a gente consegue conscientizar todo mundo, consegue elencar os direitos, se não for no amor, vamos na dor, né? Eu tenho horror a ver as pessoas
né, chamando os idosos de velho. Quando a gente vai buscar a origem semântica do vocábulo velho, sabe o que é velho? Velho é aquele a quem falta jovialidade. Eu não ia gostar, nem que eu tivesse 90 anos, que alguém olhasse para mim e dissesse que me falta jovialidade. Né? Até porque eu posso ser uma velhinha bem jovial. Se chegar até lá, pretendo ser. A gente não sabe se consegue, mas pretende. A minha avó vai fazer 99, Mariana, daqui 3 meses. Né? Então, se eu tiver o mesmo DNA lá, a mesma genética, quem sabe eu chego. Mas, por favor, gente, né, que a gente, enquanto sociedade, consiga aprender no amor, divulgando as medidas preventivas, divulgando os direitos, né, e não na dor. Eu gosto muito, o judiciário tem respondido com muita efetividade a questão dos idosos. Né? Já respondeu com efetividade o STJ na questão, por exemplo, de reajustes de plano de saúde, né? Não permitindo que loucuras estejam sendo feitas sobre essa questão. O judiciário já responde com muita efetividade, por exemplo, nos pagamentos de custas. Eles são muito rigorosos em diferir custas para o final do processo. Às vezes, mesmo que o patrono não peça, o juiz de ofício defere. Então, nós temos um judiciário que está pronto para agir, mas tomara que a gente não precise chegar a ele. Eu gosto muito, existe um desembargador lá do Rio Grande do Sul, que quando eu escrevo alguns textos, principalmente sobre crianças e sobre idosos, né, que são os dois polos, né, os dois extremos da balança, né, e vários julgados já fizeram deles a palavra desse desembargador. Ele diz lá, né, ele dá uma decisão imensa lá sobre um abandono, e ele termina a decisão dizendo assim, que o amor incondicional é uma faculdade. Eu não posso obrigar você a me amar, né? Mas o cuidado é uma obrigação legal. Então, o filho não é obrigado a amar o pai não é obrigado a amar o filho, mas é obrigado a cuidar. Por quê? Porque a lei mandou. E se a lei mandou, isso é uma relação jurídica de caráter transitório, ainda que seja de caráter transitório, a lei mandou, a gente obedece. Né? Então, que a gente se conscientize que eu não sou obrigado a amar ninguém. Né? Deveria ser, mas não sou. Né? E essa é outra questão. Né? Mas eu sou obrigado a cuidar, porque o cuidado decorre de lei. Então, que a gente consiga, né, ir para o mundo do amor, ir para o mundo das medidas preventivas, porque senão vamos ter que ir para a dor. E o judiciário tem respondido. Essa é uma boa notícia. Né? Aliás, nós temos várias boas notícias nessa área. Né? Só nós estarmos aqui reunidos em prol do tema é uma boa notícia. Né? O judiciário responder é uma boa notícia, mas a gente ainda precisa aumentar a efetividade das medidas preventivas. Né? Eu comecei a minha fala inicial dizendo dos dados que não espelham a realidade, comecei a minha fala inicial dizendo que toda norma contém uma sanção, e vou para essa próxima fala minha, né, rogando que a gente não precise toda vez chegar ao cumprimento de uma sanção, que a gente consiga se amar incondicionalmente e, como decorrência lógica disso, cuidar do nosso próximo. Né? Todos nós aqui vamos ficar, né, vamos ter mais idade, né? Antes de ir para o além, doutor Alexander menciona ir para o além, eu gostei. Doutor Alexander. Fica menos pesado, né? Aproveitando, gostaria que o senhor falasse para a gente por onde começar essa sensibilização. Né? Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao final. Bom, então vou falar rapidamente. Então, não precisa falar rápido, mas já, por favor. Mariana, o grande problema é o seguinte, quem é o autor dessas agressões ou do descuidado? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Quando a gente fala aí em denunciar, de a mãe denunciar um filho, é muito difícil, porque quando uma mãe ela vê o filho, ela não vê o filho com 20 ou 30 anos ou 40, ela vê o filho com 2 dias, 2 horas. É essa a leitura mental de qualquer mãe. Tá? E isso muda um pouco quando, infelizmente, existe o contexto de droga, aquela coisa toda. A violência, ela pode ser uma questão ali herdada via DNA, tá? Ou ela pode ser adquirida num processo de formação psicossocial. De qualquer jeito, a violência ela é imutável. Não se muda caráter violento. Isso não existe
em nenhum compêndio de psiquiatria e nenhum compêndio de psicologia. Quando a pessoa ela é violenta, ou ela é sádica, ou ela é má, ou ela tem qualquer tipo de inclinação ao mal, ou a cometer o mal, ela não vai mudar. Então isso que é muito complicado. Esse tipo de pessoa idosa que tem um parente com essa natureza violenta e agressiva, está mais sujeito a sofrer mais. Para aquelas pessoas que não têm esses parentes, mas têm o descuidado, entrando na sua pergunta mais profundamente, ele pode ser moldado pelo raciocínio lógico, através da compreensão. Essa pessoa sim vai mudar, porque ela não tem o caráter da maldade, ela não tem o caráter da agressividade, ela não tem o DNA, né, da violência, mas ela tem ali o que? Ela tinha um descuidado, um despreparo, um desconhecimento, você falou muito bem, um desconhecimento ali daquela situação. Então, essas pessoas deveriam se interagir mais no que pode ser feito. A partir desse caráter, é realmente o processo de conscientização. Então, essa é a primeira dica. Então, entrou no processo de conscientização, entender que ele ou ela pode mudar e pode se doar um pouco mais a partir dessa mudança para essa pessoa idosa, acompanhar um filme, por exemplo. Não vai assistir filme de terror, né? Mas vai assistir um filme de uma comédia romântica, uma coisa gostosa ali, que possa entreter aquela pessoa idosa umas 2, 3 horas, com uma pipoquinha, uma Coca-Cola, uma coisa simples ali. Isso vai repercute uma semana, 10 dias, 15 dias no psicológico daquela pessoa, né? São pequenos atos de amor, que eu acho que já entraria na terceira dica, que também podem ser complementados com as ligações via FaceTime. Ensinar como é que aquela senhora ou aquele senhor pode atender o telefone FaceTime. Hoje em dia você tem aparelhos mais fáceis que os idosos possam manusear. Eu acho que uma outra dica também, você tem aparelhos hoje com bip, que o idoso aperta se tiver mal ali, né, passar alguma coisa. Então, o principal é que esse idoso não se sinta abandonado, né, porque realmente a depressão ela encaminha por outro lado de uma maneira muito rápida, principalmente para aquelas pessoas que já tinham um componente da depressão, e aí o transtorno depressivo maior, que a gente chama de depressão endógena, porque é uma depressão clínica. A depressão clínica é fatal para todo mundo, mas especialmente as mulheres, ela tem uma carga de fatalidade maior, e se ela não tivesse a depressão clínica, ela pode desenvolver uma depressão exógena, que é uma depressão psicológica, totalmente curável, mas que veio por causa desse abandono e desses maus tratos. Então, para aquelas pessoas que têm uns filhos que são desatentos, né, tem um desalento ali, não tem uma preocupação tão grande, porque acham que não é uma grande coisa, esses filhos, essas filhas, esses netos, essas pessoas, o Mariana e a todos os nossos ouvintes aqui da TV Alesp, são mais fáceis de serem ali moldadas pelo elemento da compreensão. Para aquelas que têm o sadismo já impregnado no seu caráter, o caráter forma lá atrás e não muda, né? Essas é muito mais difícil. Essas elas vão ter que realmente procurar outros parentes para cuidar, porque a violência não muda. O assassino não muda, o pedófilo não muda, o estuprador não muda. Isso não existe na psiquiatria mundial. Isso não existe. Isso é ilusório. Então, eu acho que o elemento da compreensão e os pequenas ações, eu acho que seriam as melhores dicas que a gente pode dar aí para as pessoas começarem a enxergar, né, com o devido olhar. A gente está no século XXI, então o século XXI ele é moldado principalmente depois da pandemia, o mundo pós-pandêmico, além de estar no século XXI, ele é moldado, Mariana, pelo olhar social. Então, é esse olhar social que acho que deveria ser implementado, não só em relação às outras pessoas, mas principalmente por onde que tem que começar, pelos seus, porque, infelizmente, toda violência começa em casa, a grande maioria, né? É uma pena. Existem violências aleatórias na rua, aqui e ali, mas esse tipo de violência é um tipo de violência muito mais residencial, que é uma pena, né? Então, teria que ser mudado para que esse quadro possa trazer o quê? Conforto e alento aquele idoso, e para aquele idoso conservar o seu sistema imunológico, o seu sistema psiquiátrico, o seu sistema mental mais intacto e poder viver mais até onde essa pessoa poder viver. Acho que é isso. Sem dúvida. Por favor, gostaria das suas conclusões também agora, né? A gente falando da questão do ponto de vista da secretaria, como eu falei para o Alexander antes, infelizmente a gente tem um tempo um pouco
restrito de programa para o tema, né, que se deixasse a gente ficaria sem dúvida nenhuma a tarde inteira repercutindo os vários desdobramentos, né? Acabamos não conseguindo sair muito da superficialidade dele, mas infelizmente é uma pena, mas nós temos um tempo delimitado, por favor. Olha, como disse a doutora Paula, já de estarmos aqui já é um grande ganho, né? Eu gostaria de, na verdade, aproveitar esse espaço para deixar um recado, sabe? Que é o seguinte: eu acho que na sociedade nós não devemos ser simplesmente amigo da pessoa idosa. Nós temos que ser aliado da pessoa idosa, né? Campanhas maciças, debates, discussões. Quanto mais a gente falar e a gente conseguir introjetar esse tema, não só de violência, mas como a pauta da pessoa idosa em si, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela é muito importante. As questões do isolamento, as questões das dicas que o Dr. Alexander deu e todo o conhecimento da doutora Paula voltada para a área jurídica, realmente eu concordo, falta informação. Nós vivemos na era da informação e continua faltando informação, né? Eu gostaria de deixar aqui um recado também para os municípios paulistas, porque eu sei que muitos municípios paulistas nos assistem. Prefeito, além de ser amigo da criança, vamos ser aliado da pessoa idosa, porque todos nós, se não chegamos, chegaremos aos 60 a mais, né? Nós temos diversas estratégias para além do São Paulo Amigo do Idoso, como a Organização Pan-Americana de Saúde, outras organizações que podem estar com vocês para auxiliar, orientar, fomentar, sensibilizar, não só o trabalhador da área da assistência ou da saúde, mas uma cidade inteira, um estado inteiro, que seja realmente aliado da pessoa idosa. Nós temos aqui a universidade, nós temos aqui a área jurídica, a fala do Dr. Alexander muito pontual, muito sensível, né, sobre realmente uma ligação, às vezes ensinar a ter um pouco de paciência. Será que eu faço até uma meia-culpa, o que nos falta para sermos mais amigos e aliados da pessoa idosa? O Estado de São Paulo, através não só do Programa São Paulo Amigo do Idoso, como a Secretaria de Desenvolvimento Social e como outras secretarias, estamos aqui abertos ao diálogo para podermos mudar essa realidade. O Estado ele tem esse poder também com a sua grandiosidade, sim, com a sua capilaridade, né? Sim. Então é muito importante estar aqui discutindo não só a violência contra a pessoa idosa, né, no dia que se preconiza isso, né, como o dia 15 de junho, não só no mês de junho. Essa é uma pauta que tem que estar quente o ano inteiro. A gente não tem que lembrar só da pessoa idosa no dia 1º de outubro, que é onde se comemora o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Permanente, né, Daniele? O Dia da Pessoa Idosa é todo dia, né? Então, eu queria já encerrar minha fala, agradecer, ficamos à disposição para quando a TV Alesp quiser conversar conosco novamente. Eu sei que nós ficaríamos aqui uma tarde inteira discutindo isso, mas nós, enquanto governo do Estado de São Paulo, estamos atentos a esta pauta, atentos à pessoa idosa no Estado e disponível para quem quiser conversar conosco. Agradecemos demais. Obrigada, Daniela, obrigada, Naira, obrigada, doutora Paula, Alexander. Foi um prazer ouvir, né, e compartilhar com vocês esses momentos. Obrigada pelos esclarecimentos de todos. Muito bem, esse foi mais um Alesp Cidadania. Agradeço demais também, claro, a sua companhia e até a próxima.